que esta mensagem cause em nós arrependimento, graça, glória, misericórdia e a vontade de perdoar. Amém. Podemos sentar. Hoje eu quero revelar uma natureza que o pecado tem com o homem. Okay? Então, o pecado, ele, a maior parte de vezes, parece ser uma coisa boa, ok? Adão e Eva procuravam sabedoria e encontraram sabedoria, ok? E a primeira coisa que eles acharam na sabedoria foi o que eles descobriram. Essa parte de versículo mesmo emociona muito. Você já imaginou o que é buscar por conhecimento? E ao andar do tempo, você simplesmente, depois de você achar que és sábio demais, simplesmente descobrir que você tem 5 dedos. Ok? E você dizer para alguém, eu sou sábio, apesar de perguntar, fazer uma pergunta, tipo, eu sou sábio, ele descobrir algo importante, alguém te perguntar, você fala tipo, eu aprendi ou descobri que tenho 5 dedos. Algo que você está sempre a ver. Você está miúdos. Então, para Adão e Eva, a Bíblia diz que Eva, quando comeu do fruto, achou que ele era o quê? Era bom, foi dar para seu parceiro. E a primeira descoberta deles é que estavam nus, ok? Okay? Pode não ter nenhum impacto, mas é algo muito poderoso, ok? Então no versículo 11, Deus perguntou para Adão: a respeito da sabedoria na qual ele havia possuído, ok? É assim, no livro do Apocalipse, Apocalipse é muito longe, muito longe. No livro de Judas, eu gostaria que nós abríssemos juntos e compartilhássemos nos versículos onde Deus fala, onde Judas fala que Deus não poupou certos anjos que lhe traíram, ok? Aprisionando eles. Ok? 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 Versículo, Judas só tem um capítulo só. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez fez sobre isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Ok? O que eu quero ensinar hoje é sobre, vou repetir, uma natureza que o pecado tem. Então eu vou definir o pecado segundo essa natureza. O pecado pode ter várias definições, mas essa é uma das definições que eu vou dar. A primeira coisa que eu aprendi nesta semana
é que o problema de uma pessoa que não crê está muito longe de ser resolvido. Okay? Sei que todo mundo sabe, mas saber com essa revelação já te faz você aprofundar mais vezes. Okay? Você tem que aprender que quando você está a insistir em alguma coisa e você diz que você sabe, você ainda não sabe. Okay? Se você acredita que alguma coisa está a destruir, mas você ainda insiste em fazer a mesma coisa, talvez pensando que é por causa de temperatura, a temperatura está favorável, você ainda não sabe o que está a fazer. Então, o pecado, uma das naturezas dele é de prender o homem. Okay? Então, o tema para a mensagem de hoje é o pecado é uma prisão. O que você entende isso comigo? Que o pecado é uma prisão. Adão e Eva, eles não desobedeceram a Deus simplesmente por desobedecer. Eles desobedeceram a Deus por aquilo que na semana passada chamamos de necessidade. A necessidade deles lhes fez agir contra a vontade de Deus. E agindo contra a vontade de Deus, eles ficaram presos em seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Nesse versículo de Judas também temos um ensino a respeito disso, onde Deus revela ao seu servo, ok, a Judas, o que aconteceu na terra do Egito quando o povo de Israel estava sendo liberto. Toda pessoa que crê em Deus tem a consciência que está a sair de um problema, ou tem a tendência de querer sair de um problema. Cada pessoa que crê, cada pessoa que coloca a vida dele nas mãos de Deus, quer que alguma coisa mude na sua vida, na sua trajetória. Então, o povo de Israel, ao clamar por Deus no Egito, eles queriam que alguma coisa acontecesse. Eles confiaram em Deus para que fossem libertos das mãos de Faraó. Faraó era um ser que diante dos homens, na época, não tinha alguém que pudesse lhe vencer. Então, eles colocaram sua vida nas mãos de Deus. E Deus fez o quê? Os libertou. Só que a Bíblia revela que aqueles que depois de serem libertos, depois de serem livres por Deus, ignoraram o que Deus pode continuar a fazer lá à frente, eles foram destruídos na sua rebelião. Okay? Rebelião significa muito mais ir contra uma direção dada, okay, por uma entidade. Estamos juntos. Okay? Se eu tenho posse sobre a sua vida e você é um filho, eu digo para você, não coma, e você come aquilo que eu disse você não comer, automaticamente você está se a rebelar. Você não quer que os efeitos dos mandamentos se cumpram como deve ser. Você está a agir fora da visão de Deus. Já estamos juntos. Então o povo de Israel, ele fez alguma coisa que era muito contra a vontade de Deus. Eles rebelaram-se. Eles negaram que o céu fosse tão importante assim para eles, depois de serem livres. Ok? Agora, o mesmo Judas revela algo também. Revela que existem anjos também que tiveram a mesma atitude. E como são espíritos, eles foram aprisionados, okay, como está escrito, em cadeias eternas. E concorrentes. Ok? Então, a rebeldia hoje simboliza a fonte na qual todo homem peca. Então, toda pessoa que está a pecar se considere rebelde, se considere ignorante, se considere alguém que, de uma ou de outra forma, está a subtrair a palavra de Deus com aquilo que é sua própria atitude. Estamos juntos? Então,
Os anjos representam de uma ou outra forma algo no sentido espiritual, de como as coisas estão a funcionar espiritualmente. Então, ok? Deus ele consegue entender e ver que cada um que comete um pecado, ele se torna o quê? Ele é preso naquele pecado na qual ele está praticando. Se é fofoca, ele fica preso na fofoca, ok? Por isso é muito difícil você parar de fofocar. Se é mentira, você fica preso na mentira. Por isso é muito difícil você parar de mentir. Se você é fornicador ou qualquer coisa, blasfema sempre contra o nome de Deus, dificilmente você para de blasfemar. Já estamos longe. Então, o pecado é espiritualmente, você praticando no físico, revela que você é uma pessoa espiritualmente cativa, presa num certo lugar. Ok? Então, no livro de Gênesis, nós aprendemos algo. Uma das coisas que revela essa prisão é a forma na qual nós nos comportamos diante de Deus. Nós temos que aprender que sem temor e obediência à palavra de Deus não tem Deus, ok? Então, a maior parte das pessoas que estão presas em um pecado, elas se sentem mais com capacidade de temer o seu pecado do que temer ao próprio Deus. Obedecer às regras que o seu pecado lhe impõe como vontades no seu coração, do que obedecer aquilo que Deus está a falar. Deus está a falar. Estamos juntos. Ok? Vou dar um exemplo. Não quero insultar ninguém, amém? Eu fiz quase 2 ou 1 ano a caminhar, ok? 6 meses, mas foi muito tempo a caminhar a pé 2 vezes por semana, ok? Eu saía da sede daqui e ia no Cumbabo a pé, só para ir ensinar a palavra de Deus. Estão a entender? E tínhamos um compromisso, tínhamos um tempo, um calendário para cumprir. E eu cumpri aquele calendário como deveria ser. Só que a parte mais triste é que algumas vezes quando eu chegava lá, não encontrava ninguém. Já entendeu alguma coisa? Mas porque tínhamos um calendário, eu nunca desisti. Até o fim. E no final, aqueles que passaram para o batismo tiveram que batizar. Aqueles que não passaram para o batismo tiveram que chumbar. Automaticamente o que me levava era que a palavra de Deus deveria se cumprir. Eu quero acreditar que se existia um escolhido de Deus lá naquele lugar, Deus confiou em mim para aquele escolhido de Deus. Está a entender alguma coisa? Ok. Mas alguns me apareciam por muitos motivos, ok? Era normal você chegar lá e falar que alguém foi na machamba. Uma machamba que está ali, ok? Então você está a ensinar, está a ver ele a capinar ali. Foi na machamba ali. Ok? Ok? Outros não tiveram tempo, outros N coisas. Mas o que a maior parte das pessoas não entendem é que eles estão presos diante de algum pecado. Ok? Um emprego algumas vezes pode ser um pecado. Sabe? Qualquer coisa, não é para habituar. Tudo pode ser um pecado. Por isso Jesus Cristo ele explicou algo. Ok? Ele não aponta as coisas como um pecado, mas a idolatria como um pecado. Okay? Um crente na consciência dele tem que ser: eu não viverei sem Deus. Eu não viverei sem Deus.
Agora, se você no seu eu não viverei, coloca uma coisa que não seja, okay? É como, por exemplo, uma rapariga que está a tempo, está a ser conquistada com 2 homens, ok? Um quer levar a sério, um não quer levar a sério. E o que quer levar a sério é tão da cheche, como dizem, ok? É tão da cheche que ela começa já a ter medo de ficar com ele, porque vai ficar muito tempo sem satisfazer suas vontades carnais. Está conseguindo entender? Agora, o outro, que não quer levar a sério, é tão do mundo que pode lhe fazer satisfazer os desejos dele a qualquer hora, a qualquer instante. Está conseguindo entender? Então ele vai preferir o quê? Olhar e ver, tipo, nesse aqui da igreja, mas não conseguir ficar 100 dias sem se envolver. Não vai dar. Agora está a falar 1 ano. Não vai dar. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender alguma coisa? Estou a mentir? Ok. Então, o pecado é uma prisão. Ok? É o mesmo que você, quando é criança, não vê a hora de ser grande. Quando você é grande, não vê a hora de ser criança. Ok? Só que quando você já é grande, você não pode voltar a ser criança. O bom de toda criança é que ela pode crescer. Ok? Então, você já é adulto, desejando ser criança, para fazer o que você não conseguiu fazer lá, automaticamente você está dentro de uma prisão. Aí você começa a agir como uma criança na fase de adulto, automaticamente você está preso naquilo, ok? Embora você brinque como você quiser, a vida ela nunca vai deixar de ser séria, ok? Não sei se está a olhar. Ok, então, o pecado é uma prisão, é alguma coisa que vai te reter você a viver bastante tempo, ok? Em algo que você pode até não querer. Como você está na prisão, o triste, né, é que todo preso, toda pessoa que está presa, ok? Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer fazer o que ele quiser fazer. Todo ladrão, todo assassino é assim. Mas ele em nenhum momento quer morrer ou quer ser preso. Está a conseguir entender? Ele quer liberdade para fazer o que ele quer fazer. Ele está na cadeia, mas ele ainda está a fazer conta das casas que ele ainda não roubou. Uma vez, era naquele tempo do coronavírus, tinha um polícia quando chegava na bomba, ele só queria se fazer tipo chefe. Okay? E a maior parte de vezes na bomba se sabe mesmo como são, nós iam bem, e eu cobrava. Então um certo dia, em casa não tinha nada, ok? Tinha, caril tinha, só que o que não tinha era farinha. Então eu tinha um valor, com aquela crise eu tinha 150 para comprar um galão de milho, ok? Mas eu já estava à vontade que depois de cada acontecer alguma outra coisa. Então, quando eu estava a sair, e naquela noite não se tinha jantado, era só para fazer bicho, fazer o quê? Quando eu estava a sair para ir no mercado, no mercadinho, comprar aquele milho, moer, trazer, quando eu estava a sair, não sei o que me deu. Eu parei na bomba, como era cobrador, para resolver um problema que estava acontecendo ali. Só que ao mesmo tempo, aquele polícia vinha ali com raiva dele, de que hoje na bomba, ok? Aqueles vão me ver. Ele quando chegou ali, disse, antes de chegar, primeiro chegaram mandou aqueles prisioneiros dele fazer barulho. Então enquanto eu resolvi um problema, e eu pegava a máscara, colocava aqui assim. Então ele quando chegou, a única coisa que ele disse foi como, ele quando chegou, logo da ponta, todos que não têm máscara, só podem ficar nesse lado. É a autoridade, tenho que o quê? Tenho que obedecer. Fiquei de lado. Depois ele disse, vocês podem ficar a buscar água, todos vocês para o comando, ok? Então, eu já estava preso. Mas eu queria comprar milho. E nem tive tempo de chamar alguém para dar aquele dinheiro. Está conseguindo entender?
Yeah. Então, na minha mentalidade era que se calhar quando chegamos ali vamos voltar. Mas não, naquele dia fomos e ficamos presos quase todo dia. A minha consciência ficou ligada com casa. Tipo, na minha casa, ok? Meu irmão, meu pai vão comer o quê? Ok? E ninguém sabe que eu estou o quê? Que eu estou preso. Mas eu estava preso. Estamos a entender? Então, é que na prisão existe também uma lei, ok? A lei é qual? Tipo, você tem que cumprir a sua sentença, ok? Independentemente, você tem que cumprir sua sentença. Então eu estava lá. Agora, como eu não sou corrupto, por mais que alguém dissesse alguma coisa contrária, outros começaram a dizer, outro pessoal está a pagar, está a sair, está a chamar a mãe, está a chamar o pai, que também trabalha muita vida de tirar. Eu estou ali mesmo parado, sem querer corromper. Mas eu sei de que essas horas as pessoas já estão a desejar comer. Está conseguindo entender alguma coisa? A tristeza é que quando você está preso, embora tenha um plano, o plano não vai acontecer. Você vai ter que cumprir sua sentença. Então, se você comete um pecado, embora você tenha um plano com Deus, esse plano não vai acontecer até que você cumpra a sua sentença. Não entender? Yeah. Até que você cumpra a sua sentença. A palavra de Deus não vai ter poder. Quando Deus falar algo, ok? Enquanto Satanás já disse algo, e você sabe que você tem o que de Satanás, ok? Você sabe que, embora tivesse uma máscara para estar legal, estava no meu bolso. Então ele disse, para, eu tenho que parar, ok? Me acompanha, eu tenho que lhe acompanhar, até porque estou preso. Por mais que eu não queira, ok? Agora, a parte mais triste é que ele não quer ouvir minha situação. Ele só quer se vingar de alguma coisa. Vocês na bomba me insultaram muito ontem, então hoje, vamos lá. Está conseguindo entender alguma coisa? Está conseguindo entender alguma coisa? Então você está a orar, a pedir a Deus para acontecer alguma coisa. Mas Satanás já disse, Satanás é autoridade. Agora Satanás é autoridade da sua vida, está a comandar a sua vida, ok? Em vez de ser Deus a rir para Satanás, é Satanás a rir para Deus. Tipo, epá, eu vi aquilo que está a orar. Ok? Está a orar, mas depois dali, há de ver, mano. Assim, também, epá, deixa ela lhe ligar ali mesmo na igreja mesmo. O telefone está a chamar. Isso aqui porque se chama de muito importante, pá. Tipo, na igreja. Sabe por causa do quê? Porque você está preso no seu pecado. E existe um comandante que você tem que obedecer, porque você sabe que tem alguma coisa que lhe pertence. É a autoridade. Deus não pode chegar e dizer como saia, ok? É mais ou menos, irmão. Todos que terem o telefone e colocar aqui, na hora, sabe o que vai acontecer? Aquele pastor é muito bruto, que ele leva telefones. Está a entender? Por causa do quê? Porque você está preso em algum pecado. Então o pecado dele ele é uma prisão que vai acorrentar a sua alma até os fins. Por mais que alguém decrete cura em você, por mais que Deus queira que você seja curado, saia do problema em que você está, o seu pecado não vai te permitir você sair. É mesmo um casamento que Deus declarou que aconteça. Se você for muito orgulhosa, ok? Você já imaginou que você sabe que Deus deu o homem, ele está vindo ali sem chinelo, se de repente tipo, você não tem dinheiro, de repente o demônio te soprou. Aí você está bem nervosa já com ele já, ok? Está bem nervosa com ele. Então você está preso naquilo e você vai continuar preso naquilo e você não vai sair naquilo e você não vai cumprir muita coisa. Por isso, muita coisa que Deus promete atualmente nas nossas vidas pode não se cumprir. Agora,
A palavra do profeta serve para revelar a vontade de Deus. Coloque isso na sua consciência e escreva. A palavra de um profeta serve para revelar a vontade de Deus. Revelar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus são duas coisas diferentes. Sabe o que vai acontecer? Você mesmo me profetizou você, mas não está acontecendo, só estou a beber. Você mesmo disse que eu podia ser isso, você disse que eu podia ser casada, você mesmo. Ok? Por causa do quê? Porque a prisão vai fazer com que o seu temor, ok? O seu temor e a sua obediência seja para aquilo que você está a viver, para a necessidade que você está a viver. E você vai parar de levar o seu temor e a obedecer a palavra de Deus, ok? Uma das coisas que torna um ser humano, um crente muito importante, é ter temor e obediência a Deus. Já imaginaste um crente que não tem temor e não obedece a palavra de Deus, como é que ele vive? Ok? Agora vai na parte mais triste. A parte mais triste é que esse crente que não tem temor e nem palavra de Deus dentro dele, ok? Está na igreja todos os dias e a sonhar. Está a dizer? Sonhar que pastor é falso, ok? Sonhar que ele tem que roubar para sobreviver. Sonhar que ele tem que matar a tia. Está vendo? Está conseguindo entender? Ele está a sonhar. Por quê? Porque é muito importante o temor e a obediência à palavra de Deus. Existem muitos espíritos que agem da forma, okay, que imitam. Okay? Os espíritos estranhos, eles têm aquela tendência de imitar aquilo que Deus faz. Então, se o espírito maligno ele sabe que você é crente, ele não há de vir agir em você, ok? Eu sou mundano e eu quero alguém para que me ingresse para casar, por exemplo, ok? Eu não vou agir para ela, não. Sabe qual vai ser a minha forma de conquistar? Convida-me lá para a sua igreja. Pouco eu quero mudar, mas não estou a conseguir. Está conseguindo entender alguma coisa? Ok? Eu não vou ir diretamente para ela, porque ela sabe que eu sou mundano. Eu só vou me abrir com ela depois de entender a fraqueza dele. Então, sempre o inimigo está a atacar nossa mente. E os sonhos têm um impacto direto com o espírito. Ok? Sua fraqueza nunca vai se conhecer enquanto eu simplesmente tocar a sua carne. A sua fraqueza, ela sempre vai ser conhecida depois de eu tocar o seu espírito. Entendeu? Ok? Eu gostaria que você guardasse isso. Nunca vai se conhecer sua fraqueza. Sempre que você descobrir que alguém conheceu sua fraqueza, acredite, ele já tem domínio sobre a sua vida espiritual. Quando alguém vir onde está você, se um profeta aparece onde está você e diz, você é fofoqueiro, numa profecia, acredite, ele já tem domínio sobre a sua vida. Ok? O que ele falar, por mais que você venha a desmentir, vai acontecer. Então, se Deus diz, esse é um povo rebelde, ok? Há um versículo em Salmos, acho que é 97, há um versículo que diz assim, diz, Deus olhou para o povo de Israel e se sentiu farto com ele. E o que ele diz assim, esse povo tem prazer em se desviar, ok? Tipo, eles gostam de se desviar, de se desviar, ok? Você só se desvia se for alguém que, ok? Só se desvia quem estiver num caminho certo. Enquanto você nunca andar no caminho certo, você nunca se desviou. Então, se você se desvia do pecado, é porque uma vez você já estava no caminho do pecado. Então, quando você teme a Deus e obedece a palavra de Deus,
automaticamente você se desvia do quê? Do pecado. Quando você teme a Deus, você se desvia do mal. É aquilo que o salmista disse. Desviar-se do mal. Agora, quando você está preso no pecado, você não tem como se desviar do mal, ok? Mas você tem como se desviar da palavra de Deus. A falta de temor vai fazer com que você se desvie da palavra de Deus. O que significa? Aquilo que o profeta disser, você não vai fazer. Você não vai fazer. Aquilo que a palavra de Deus pedir que você faça, você não estará na capacidade de o quê? De fazer. Ok? Então, o pecado é uma prisão. Uma prisão muito poderosa. E atualmente, você imaginou, tipo, alguém que está doente, a gente diz, vamos orar, isso vai passar. Mas, de repente, no mesmo dia, você vai encontrar ela fazer uma coisa que não é boa, ok? Como, por exemplo, a usar ervas, a usar coisas que não são boas, ok? É como alguém que você orou por ele, ele sentiu que está liberto de algum espírito, mas depois ele vai voltar a fazer a mesma coisa que foi liberta, ok? De fazer, ok? É Salmos 14, 3. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Okay? O versículo que eu estava para falar em Salmos 91 é esse, amém? Esse aqui é outro, esse aqui é para acompanhar. Diz assim: não há mais ninguém. Então nós vimos na cruz que todas as pessoas estavam presas nos seus próprios pecados. Jesus Cristo disse, quando vocês não crerem, não virem a mim, ok? A única coisa que pode acontecer é que nós vamos amar Ele, vamos viver nele e no final vamos perecer, vamos morrer com Ele. Se um pregador que prega a palavra de Deus vai morrer para pregar a palavra de Deus, você acha que um prostituto ou uma prostituta ou alguém que comete algum adultério, alguma coisa que não é agradável a Deus, ok? Vai morrer fora desse pecado? Não, ok? Então, se você é aquele provérbio que dizem, ok? O maior curtidor morreu na prostituição. Está entendendo? O maior curtidor morreu e o pastor vai morrer aonde? E você que é da igreja vai morrer aonde? Ok? Mas é o contrário. Você já imaginou que estamos a pregar essa depois de uma notícia? Irmão Xixi faleceu no domingo. Faleceu fora da igreja. No domingo. Não, é coisa. É domingo. Ok? Ele tem que morrer aonde? Na igreja. Mas morreu fora da igreja. Onde é que está o corpo? O corpo dizem que está no X, mas estão ali para transportar. Então, diante de nós todos, nós não temos como sair de uma prisão. Ok? Por isso está escrito aqui: nenhum justo na cruz, Jesus Cristo pendurado lá, insistiu que lhe socorresse. No meio dos pecadores, quando Jesus Cristo diz assim: quem nunca pecou, atire a primeira pedra, todos fugiram. Porque todos eram pecadores, ok? Porque todos eram pecadores. Se houver algum justo que nunca pecou, que fuja. Todos eram pecadores, fugiram. Era uma união de pecadores. Então, se existissem pessoas santas, no tempo em que acusaram Jesus Cristo, se fazer rei, também os santos viriam e diriam: todos nós somos reis. Ok? E você vai descobrir que onde há maioria lutando por um poder,
a minoria é que perde. Então, na minoria de Cristo na cruz, era só o número da minoria, era contável. Okay? Maioria significa um número incontável, por isso vence. Era contável. O número era simplesmente um santo, um justo, que estava a ser morto porque aceitou levar o pecado de todos. Então, se nós formos pessoa, a única forma de nós se libertarmos da prisão que o pecado nos dá, quer alguns acreditem ou não, okay? Mesmo que você está conversando com alguém, você diz para lidar com o pecado, ele diz: pastor, você não sabe o que você está a falar. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, tão poderoso. Você imagina aí? Ok, se fosse um filme, teria um som poderoso, ok? Mas na realidade, você olha para a pessoa e no final, e você como um crente, né, que já tem a percentagem meio reduzida a pó, você consegue entender algo. Você é mesmo alguém que está a falar que não consegue parar de fofocar. Ok? Ou que não consegue parar de mentir. É que quando nós queremos em Cristo, existe alguma coisa que nós chamamos de... Nós ignoramos muito isso. Ok? Ignoramos muito isso. A Bíblia foi bem clara. João Batista foi bem claro. Disse que ele foi enviado, ok? Para preparar o caminho. E o caminho que ele estava a ensinar, a forma de preparar o caminho, para Jesus Cristo vir dentro de nós é se purificar. E a purificação é feita por meio de um arrependimento genuíno. A sua declaração de que eu não quero fazer mais isso, ok? É uma preparação. Não é uma coisa que entender? Então você pode estar a cometer muitos erros. Por isso, algumas vezes as palavras podem não se cumprir. Você pode estar a cometer muitos erros. Qual é um erro que você está a cometer? Você prisiona no pecado. É que você tem uma preparação. Quando você está aqui e você vem à frente, diante de Deus, você aceita Jesus Cristo como o único Salvador, você arrepende-se e tenta deixar as coisas que você quer fazer, você simplesmente está a preparar o seu coração. Porque Jesus Cristo falou de 2 batismos, ok? Também fala do batismo das águas, que vem por meio do arrependimento, e temos o batismo de fogo, que se concretiza com a recepção do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos reviste de poder, de modo que nós tenhamos a capacidade de lutar contra as nossas próprias concupiscências. Ok? Então existe uma fonte, uma arma poderosa que vai habitar em você, e essa arma vai te dar a capacidade de você lutar contra as suas próprias necessidades. Agora, o que estamos a ter muitas das vezes é o seguinte: quando você está aqui, você aceita Jesus Cristo, você arrepende-se de realmente, eu não quero me agir dessa forma, não quero ver dessa forma, não quero fofocar, automaticamente que você está a limpar o seu coração. Você está a limpar. E você está a limpar, tem que ter a paciência por meio da oração. Por isso, você está para deixar um pecado, a oração tem que ser intensa. Ok? Você tem que deixar com que, depois de você se preparar, ok? Temos que seguir um exemplo dos apóstolos. A Bíblia diz o seguinte: diz que com o coração, ok? Revela que com o coração puro foi que os apóstolos permaneceram em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Ok? Mas eles não estavam sentados. Eles estavam o quê? Estavam praticando a oração e o jejum sem cessar. Invocando a grande bênção que os transformaria de uma vez por todas. Aquilo significa o quê? Que os hábitos deles ainda permaneciam. Então, quando você está a confessar, está a se entregar, está a dobrar o seu joelho, você não está naquela tendência de que assim que eu estou a sair daqui, já estou a ser curado, estou a ser salvo, estou a ser composto. Você tem que colocar uma coisa na sua consciência.
você tem que dedicar uma vida de oração invocando a bênção. Você precisa aprender a fazer a oração de invocação de bênção. E a oração de invocação de bênção é a oração que vai permitir com que o Espírito de Deus desça sobre você. Então, se eles precisaram que o Espírito estivesse neles depois do arrependimento, quem somos nós? Nós somos quem para negarmos receber o Espírito Santo? Ok? Mailina, quem somos nós para negarmos receber o Espírito Santo? Será que somos mais fortes do que Deus? Mãe Domingas, você é mais forte do que Deus? Mais forte do que Pedro? Ok? Será que vais ter capacidade mesmo de ser um Espírito Santo, não negar Jesus? Irmã Miranda, irmã Erika, irmã Bey, irmão Ricardo, irmão Galbo, você terá a capacidade de ser como Deus, de negar o pecado, ser o Espírito Santo. Ok? Então, se nós não termos o hábito de orarmos, intercedemos para fazemos a oração de invocação de bênção, onde nós dizemos para Deus que não somos nada, que precisamos de força para resistir o pecado na carne, nós não teremos, não vamos ser sempre como aqueles povos do Egito, ok? Mesmo depois do batismo você pode voltar a pecar. Isso não é uma coisa nenhuma. Então, se você consegue ignorar o pecado, é porque já existe uma coisa dentro de você, que é o Espírito de Deus. Pecado não é só fazer coisas más. Isso é uma coisa grande. Parar de acreditar é um dos maiores pecados. Por quê? Porque é o que nós chamamos de blasfêmia. Ok? Se você não acredita, vai falar bem de Deus. Deus é bruto. Deus quando fala não se cumpre. Vê aquele pastor ali. Aquele. Ok? Você sabia que pastor não se aponta? Pastor é como um cemitério. Ok? Ok? Não estou falando que pastor é cemitério. Estou falando que pastor é como um cemitério. É uma comparação. Quando éramos crianças, nós éramos ensinados a não apontar o cemitério. Que quando nós apontássemos, nosso dedo podemos ficar onde? Podemos ficar assim mesmo. Então, se você quer apontar, quer descrever, quer indicar alguém em direção, você tem que fazer isso. Alguém vai dar cemitério ali assim. É? Porque se você fazer isso, seu dedo vai ficar como cravado. Você tem que fazer como isso. Então nós crescemos aquela mentalidade. Então o pastor é assim. É alguém que você não pode apontar assim, nem de olhar assim, ou de olhar assim. Alguém que você sempre tem que fazer isso. Ok? Por quê? Porque ele representa Deus diante dos homens. Mas quando não há temor, não há obediência, isso não existe. Eu estava ensinando algo, né? Ontem para um abençoado. Eu achei muito importante nós soubermos, ok? É assim. Mas isso deve ficar para depois. Em suma, o pecado é uma prisão. É algo que vai fazer, é algo que você está preso nele. E quando você está preso, uma das características da prisão é essa. Você está impedido de fazer o que você quer. Se você tinha uma data marcada, que tudo vai ficar abolido. Então, quando você está a orar e você tem alguma fonte pecaminosa, acredite, depois da sua oração, você vai ir pecar. Entende? Estou a falar que você vai ir pecar. Depois daquele culto, você está a sair, lá fora onde você vai blasfemar contra Deus. Vai falar que Deus não faz nada. Ok? Não pode pensar que aquele ambiente, por exemplo, aqui estamos a falar de Deus, ok? Depois daqui, acredita lá, você vai voltar a fazer aquilo que você ia fazer. Então o que é preciso para sair dessa prisão? Confessar a Jesus como único Salvador, aceitar em arrependimento. E o arrependimento simplesmente é uma fonte para purificar o seu coração. João Batista disse que a mensagem dele era simplesmente para preparar o caminho, porque viria
E Cristo disse que o que ele vinha fazer, tipo, o que ele oferecia, o que ele vinha colocar ao lugar preparado, à estrada preparada, era o reino dos céus. Ok? O reino dos céus. O reino dos céus é o batismo. Nós sempre falamos, batismo de fogo. O que acontece quando o Espírito de Deus desce sobre você? Sobre você. Então, se você é uma pessoa que já se sente, enquanto você tem força de deixar o pecado, ok? Porque o seu coração limpo, o limpar o seu coração, é essa força que você tem de nunca mais pecar, nunca mais pecar. Então, nesse período que você tem força, essa decisão de deixar o pecado, não se meta com mais nada. Dispensa suas amizades, dispensa novelas, dispensa filmes, dispensa tudo que é curtição. Pegue na Bíblia, medite de dia e de noite. Comece a ler a Bíblia de Gênesis e de Apocalipse. E nesse período, arranje sempre tempo para dobrar seu joelho, orar, invocar a sua bênção, invocar esse batismo. No dia em que o batismo de fogo, em que você for batizado com fogo, você terá a voz do Espírito de Deus audível em você para resistir o pecado até fugir. Amém? Podemos colocar depois.